Olha, eu vou falar de uma forma simples, porque a taxa Selic é uma coisa aparentemente complicada para a gente entender, mas não é não. Lá em 1990 foi criada então uma taxa referencial. Essa taxa referencial, ela nos trouxe o quê? O embasamento, porque nós estávamos passando muita dificuldade com o financiamento de casas. Então era preciso uma taxa que regulamentasse essas prestações para as pessoas. E a partir daí veio caminhando, então agora a partir do ano 2000, 2002, então surgiu a taxa Selic, que nada mais é de um dispositivo para controlar a inflação. A entrada de dinheiro e a saída de dinheiro no seu bolso e também na sua reserva. Isso é a taxa Selic no linguajar, no economês mais simples possível para que vocês entendam. Economês é bom demais. Eu acho que não entrou o que você falou. Economês é um idioma muito bom. Agora te ouvimos. Aí fica com facilidade, viu, Rodrigo? Economês. Né? A gente fala de uma tal forma, vamos discutir com quem entende economia, e a coisa fica, a 90% das pessoas ficam por fora daquilo que nós estamos falando. Então, a pergunta do Hélio é: o que é a taxa Selic? Então, a taxa Selic é um dispositivo de controle, né, que faz com que você aumenta ou diminui o fluxo de dinheiro no mercado de acordo com a inflação, que é a coisa mais importante que nós temos a estudar e combater. Professor, assim, quando a gente fala assim, ó, a taxa Selic, a gente olha nas reportagens aí dizendo assim, especialistas dizem que deve cair 0,5%. 0,25%. Agora se fala em 0,25%, né? Hoje a taxa atual é de 10,75% ao ano, né? Sim. Deve cair 0,5%, deve cair 0,25%. Parece tão pouquinho, né, o que a gente está falando, mas na verdade eles pensam de uma forma que para controlar a inflação, tudo isso, né? Resume traduz o que eu estou tentando dizer, mais ou menos. Olha, a taxa Selic é o seguinte, né? Quando chega 8 horas da noite, vamos imaginar, os bancos, eles fecham o seu caixa. E aí ele vê a quantidade de dinheiro que entrou e a quantidade de dinheiro que saiu. Porque as pessoas depositam o dinheiro. Então, quando ele joga o dinheiro, ele analisa o seguinte: entrou mais do que saiu. Tá? Então, significa dizer que o dinheiro está no mercado ou não está no mercado. Então, quando esse dinheiro está girando no mercado, tá? Então nós temos uma taxa, nós temos provavelmente a inflação está voltando, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar esse dinheiro para mim, né? E eu buscando esse dinheiro para dentro do banco, eu aumento a taxa. Aumentando a taxa, a pessoa sai e volta, né? Volta a depositar no banco. Em contrapartida, o que acontece? Isso traz desemprego, traz uma série de coisas. Agora, quando eu pego esse dinheiro que está sobrando e jogo para você a taxa de juros menor, o que acontece? Você vai montar uma empresa, você vai criar um investimento e assim por diante. Então, com tudo isso, né, o Brasil volta a crescer. Então, esse termômetro aí que eu estou querendo mostrar para vocês é baseado em quê? Em 9 pessoas. Primeiro, o diretor-geral do Banco Central. E 8 pessoas que são aquelas pessoas que a gente tem ali trabalhando. Eles têm esse levantamento bem claro. Eles têm levantamento de que quando deve aumentar, quando deve diminuir. Quando deve aumentar, quando deve diminuir. Então, em resumo, é isso. E 0,5%, quando nós falamos, é uma coisa muito interessante. Você sabe por quê? Porque quando nós falamos para a poupança, a taxa Selic é o referencial. É um referencial como, né? Se nós temos a taxa Selic de 8,5%, a poupança nossa vai receber 70% de 8,5% durante o ano. Então, 70% de 8,5%, que vai dar provavelmente aí 5,6%, 5 alguma coisa, essa é a nossa taxa anual. Passou de 8,5%, o que faz? Passou de 8,5%, né? Nós vamos ter um pouco, 70% disso nós vamos ter, ele vai nos pagar 0,5%. Então vai pagar 0,5%, que no final do ano a poupança vai dar 6,11%, que é meio sobre meio sobre meio. Então a taxa Selic é isso, é um controlador, é um dispositivo que ele está dizendo assim, a economia vai bem ou a economia vai mal. Ok, Hélio?
É isso? Existe... Não, deu pra gente entender mais ou menos. Existe alguma forma, professor, você falou desses integrantes do Banco Central, o Hélio trouxe esse dado aqui, a relação do meio ponto percentual que diminuiu, foi o menor patamar da taxa básica de juros desde 2022, do mês de fevereiro. Existe alguma forma de projetar se desta vez ele, a partir dessa reunião, ele deve diminuir ou aumentar a partir dessas reuniões, inclusive dessa reunião do Copom que será realizada hoje e também amanhã? Existe uma previsão, né? Como prever, assim, se deve aumentar ou diminuir, mais especificamente, como que o senhor enxerga esse novo rumo? Não dá para você falar em economia sem entender um pouquinho de matemática e estatística. Então, o levantamento vem exatamente nisso, né? As potências, que são os bancos, que estão aí, a relação bancária, eles fazem um levantamento da entrada e da saída, como eu acabei de explicar aí para você agora. Então, aí o que a gente faz? A gente faz uma projeção do que é, em estatística a gente chama isso de extrapolação. A gente extrapola isso para 45 dias, 45. né? Nós vamos de 45 em 45 dias, extrapola para 45 dias, né? E a possibilidade é que não pode ter erro, mas há o erro, claro. Há o erro não, há a variação. Então, automaticamente, o que é feito aí? Você joga um pouco pelo desvio padrão, você faz um pouco acima e um pouco abaixo. Tanto é, eu, no meu ponto de vista, nos meus cálculos, eu acho que nós temos 0,5% ainda para reduzir. Mas na variação do Banco Central, nós estamos esperando 0,25. Nós estamos esperando 0,25, que deve sair daqui a pouquinho essa informação. Acho que até amanhã, né? Até amanhã, porque é hoje e amanhã, mas deve sair essa informação. Ainda nessa semana, né? Que geralmente sai na quarta-feira. Na quarta-feira. Então, quando nós estamos falando sobre isso, existe essa possibilidade, viu? Mas essa possibilidade é pela movimentação do caixa dos bancos. E quais são os bancos? As maiores potências. São elas que diz em cima daquilo. Porque quando você está procurando dinheiro emprestado, significa dizer que não está girando o dinheiro, certo? Quando você não está procurando o dinheiro, significa que o dinheiro está circulando na base do investidor. Então, aí dá para você saber se eu posso aumentar ou se eu posso reduzir. No caso, o governo se ele vai reduzir, significa dizer que o comércio ainda está precisando de dinheiro, tá? Como que a queda de juros, como você projeta, também pode se refletir, por exemplo, nos investimentos? Olha, na verdade, quando cai, quem aplica em renda fixa não gosta muito, né? Quem quer segurança para aplicar em renda fixa, LCI, LCA, CDB, quer que a taxa fique lá em cima, né? Por outro lado, isso desfavorece a economia por um todo, né? Olha, vamos um minutinho, esquecer o Brasil, vamos pegar então nos Estados Unidos. Então aqui nós aumentamos a taxa de juros. O que faz os investidores de lá que não são investidores? São especuladores. Joga esse dinheiro aqui no Brasil porque nós estamos oferecendo uma taxa de juros alta. Percebeu como é que é? Então o nosso dinheiro, o nosso trabalho, ele vai ser canalizado para pagar juros. Perceberam como é que é? Então, então nós temos essa visão. Então, a renda fixa, né? A renda fixa, então você tem o controle. Então, por exemplo, vamos pegar aqui que nós estamos falando para um público que precisa dessa informação, a poupança. Nesse momento, o que vocês acham? A poupança é boa ou é ruim? Você deixaria o seu dinheiro em poupança ou não? Não, neste momento não. Tá, por quê? Porque a renda fixa na renda fixa, o Selic alta vale mais a pena. Exatamente. Você entendeu? Então, teve aí, há 4 anos atrás, a taxa de Selic nossa chegou a 2%. Tá? Lembro. Ela chegou a 2%. Aquele período, o que as pessoas faziam? 2018, por aí, né? Exatamente, né? Ela estava em 2,75, 2,25, caiu meio, chegou para 2, que foi a menor taxa. A menor da história, né? A menor desses últimos 70 anos. Dos últimos anos. Então, falando sobre isso, vocês aplicariam nesse período lá, na poupança ou não? Sim, né? Nesse caso, sim, né? Porque ela renderia mais. Se bem que a poupança nunca é uma boa opção. Então, mas aí o que eu quero dizer para você, assim, você aplica, mesmo numa relação baixa,
que é o baixo considera-se alto. Você entendeu como é que é? Sim. Então é isso. Então esse é o controle. Aonde é que essa taxa influencia na sua vida? Em todos os lugares, né? Então a gente tem que entender que a taxa Selic é um ponto referencial muito importante para todos nós e nós temos que entender sobre ela, sim. O senhor acha que está na hora de correr para a renda variável? Quem aplica, não? Olha... Ou ainda dá para ficar um pouquinho mais na renda fixa? Dá para ficar. Dá para guardar um pouquinho mais? Dá para guardar um pouco mais, você entendeu? Porque nós estamos num período em que qualquer mudança interna ou externa, tá? Pode nos trazer problemas que engana-se que nós já estamos muito bem. Estamos bem, mas não estamos ainda, precisamos melhorar um pouco mais. Moisés, só para a gente finalizar, essa taxa Selic também, vamos dizer assim, repercute nas taxas de empréstimo dos bancos. Sim. Né? Com uma taxa Selic alta, a taxa de empréstimo tende a ser mais alta. Sim. Então, a gente esperando que essa taxa caia, é possível que a quantidade de empréstimos também aumente gradativamente? Olha, fique mais atrativos? Os empréstimos, eles são baseados nisso e é a possibilidade da entrada ou da redução do fluxo de caixa no país, né? E quando você faz isso, né, quer dizer, então eu libero um pouco mais o crédito. Então, quando a taxa está alta, o que eu vou fazer? Eu vou tentar buscar o dinheiro. Você vai me emprestar o dinheiro, mas você vai emprestar o dinheiro alto, então o crédito fica um pouco mais difícil. Mas aí você tem mais facilidade com crédito alto. Quando a taxa cai muito, tá? O que é? Eu vou buscar o dinheiro e não vou conseguir, tá? Até porque, quando a taxa ela cai muito, né, existe a possibilidade de você fazer uma aplicação muito alta e quando você aplica em tudo isso, sabe o que vai acontecer com você? Nós vamos ter uma taxa... O Thiago aqui... Thiago Rodrigues aqui, Thiago. Querendo dar os pitacos dele. E aí, sabe o que acontece, né? Você não consegue esse dinheiro. E quando você consegue, sabe o que vai acontecer? Você vai aplicar isso, vai aumentar a inflação. Então, essa taxa é o controle da inflação. Perceberam como é que é? Lógico, sim. Ela faz parte do seu dia a dia. É preciso estar em cima disso, né? E a taxa de juros... E ela é um influenciador hoje no cheque especial. Então, tá ok? Se ela subir, vai subir o cheque especial. Se ela descer, vai descer o cheque especial. Né? Então vamos torcer para isso, né? Para que tudo dê tudo certo para todos nós.